Dizem que o universo é feito de poeira e gás. Mas e se ele for feito de eletricidade? O plasma acende estrelas, cria auroras e conecta galáxias como fios em um circuito cósmico. O céu é o maior experimento elétrico do universo. Chamamos de plasma o quarto estado da matéria, um gás ionizado no qual parte significativa dos átomos perde ou ganha elétrons. O ponto de partida é simples e reprodutível. Aplicamos uma diferença de potencial a um gás, argônio, néon, hélio, e observamos a corrente separar cargas, arrancando elétrons de suas camadas externas. O resultado não é apenas um gás excitado, mas um meio coletivo que responde a campos elétricos e magnéticos, conduz corrente e, quando excitado, emite luz característica. Tecnicamente, descrevemos o balanço por densidade eletrônica, grau de ionização e frequências próprias. A frequência de plasma, que mede oscilações na densidade de elétrons, e as taxas de colisão, que definem regimes de transporte. Mesmo um grau de ionização modesto, 1%, já basta para que o sistema apresente comportamento de plasma, alta condutividade, blindagem de campo e formação de estruturas. Esse meio tende a quase neutralidade. Em volumes maiores que o comprimento de Debye, a soma de cargas positivas e negativas se compensa, mantendo o campo interno baixo. Em escalas da ordem de alguns Debyes, contudo, desequilíbrios locais criam bainhas junto a superfícies e eletrodos. Em termos práticos, pense no plasma como um condutor vivo. Ele reorganiza linhas de corrente, cria regiões de potencial e converte energia elétrica em radiação. Essa natureza coletiva é o que diferencia o plasma de um gás comum e explica por que, quando variamos o campo ou a geometria, o sistema se reconfigura em padrões que lembram fios, lâminas e espirais. Em laboratório, isso é medido. No cosmos, essa mesma física aparece em escala astronômica. A condutividade do plasma não é uniforme. Campos magnéticos introduzem direções preferenciais. Carregadas, as partículas descrevem giros, frequências ciclotron, e, coletivamente, formam filamentos. Surge então um ingrediente central, camadas duplas, regiões finas de queda de potencial que aceleram elétrons e íons em sentidos opostos. Essas interfaces funcionam como pequenas baterias internas, sustentando correntes e produzindo emissões quando partículas colidem e excitam átomos. Ao lado delas, aparecem folhas de corrente e cordas magnéticas, estruturas observadas tanto em lâmpadas de descarga quanto em auroras, jatos solares e remanescentes de supernovas. O mecanismo é sempre elétrico, diferença de potencial, caminho condutor, fechamento de circuito. Em torno de eletrodos, a bainha de Debye estabelece o isolamento necessário para que o potencial do plasma permaneça bem definido. Já nas transições espaço-plasma, formam-se fronteiras onde densidade, temperatura e magnetização mudam bruscamente. Essas fronteiras organizam fluxo, confinam energia e deflagram instabilidades que geram ondas, emissões rádio e luz visível. O comportamento coletivo significa exatamente isso. Cada partícula sente não apenas o campo aplicado, mas o campo criado por todas as outras. É por essa razão que a resposta do plasma é não linear e rica em padrões. Pequenas variações de corrente
podem disparar reorganizações macroscópicas. Em laboratório, regulamos isso por pressão, composição gasosa e potência de RF ou microondas. No ambiente espacial, o papel de fonte fica com diferenças de potencial em larga escala e com o movimento relativo de regiões magnetizadas, conectadas por longos filamentos condutores. Quando classificamos plasmas, olhamos temperaturas de elétrons, íons e nêutrons. Em plasmas térmicos, todos compartilham aproximadamente a mesma temperatura. Em plasmas não térmicos, comuns em descargas à pressão ambiente, elétrons são muito mais quentes que íons e nêutrons. Essa distinção define processos de ionização, recombinação e emissão. Medimos a densidade eletrônica por sondas de Langmuir, espectroscopia e diagnóstico de microondas. Inferimos o comprimento de Debye e avaliamos se o sistema é dominado por colisões ou pelo campo, regimes de Knudsen. Em termos de materiais, néon e argônio são escolhas usuais, exibem linhas de emissão intensas e permitem descargas estáveis. No cosmos, o dicionário é o mesmo, mudando as escalas. O meio interplanetário é um plasma rarefeito, com densidades baixas e campos que se estendem por milhões de quilômetros. Ventos estelares, magnetosferas e regiões de choque mostram camadas duplas e filamentos semelhantes aos de laboratório, mas com geometrias definidas por topologias magnéticas. Mesmo sob quase neutralidade, fluxos e gradientes mantêm correntes persistentes. O ponto central, para um público leigo curioso, é direto. Não precisamos recorrer a entidades ad hoc para explicar brilho, jatos, arcos e radioemissões quando um meio condutor, sob campo, naturalmente, organiza energia e matéria em padrões reconhecíveis. Se o plasma domina a matéria visível, pensar fenômenos astrofísicos como circuitos em escalas múltiplas é uma escolha operacional, guia medições, sugere onde procurar energia e prevê assinaturas observacionais. Fenomenologicamente, o plasma revela uma estética recorrente: estrias, helicoides, folhas, colunas luminosas. Isso resulta de instabilidades eletromagnéticas que transferem energia entre partículas e campos. Em auroras, correntes alinhadas ao campo, correntes de Birkeland, precipitam elétrons nas altas latitudes, excitando o ar rarefeito e acendendo cortinas de luz. Em arcos industriais, camadas duplas confinam calor e mantêm colunas brilhantes de descarga. Em remanescentes de supernovas, filamentos rádio e ópticos delineiam folhas de corrente e choques magnéticos. Em magnetosferas e na heliosfera, medições in situ revelam a estrutura celular do espaço, compartimentos separados por placas de corrente, cada qual com densidade, temperatura e magnetização próprias. Esses muros não são metáforas, são regiões onde as equações de Maxwell e a dinâmica de partículas impõem mudanças abruptas do regime. Em laboratório, replicamos em pequena escala. Variando potência e pressão, vemos o plasma quebrar a simetria, formar cordas, restaurar equilíbrio. A leitura técnica é consistente. Diferença de potencial gera corrente. Corrente, sob campo, filamentaliza. A filamentalização concentra energia. A concentração sustenta emissão e aceleração. Em resumo, circuitos. Quando projetamos antenas de RF, reatores de plasma ou fontes de íons, exploramos deliberadamente esses efeitos. A mesma lógica, observada em espectros e mapas astrofísicos, sugere que a linguagem elétrica é útil, previsível e testável, reconectando bancada e céu em uma mesma gramática física. A ponte entre laboratório e cosmos se constrói com instrumentos e métricas. Em tubos de descarga, medimos curvas corrente-tensão e espectros de emissão. Em câmaras de microondas, ajustamos acoplamento e modos ressonantes.
Com bobinas de Tesla, visualizamos a resposta de diferentes gases. Em todos os casos, a presença de um campo magnético externo muda o jogo. Surgem frequências ciclotron, anisotropias de transporte e confinamento por linhas de campo. Quando levamos esse olhar para o espaço, magnetômetros, sondas de partículas e radiômetros confirmam uma paisagem coerente. Correntes fluem, fecham circuitos, e as assinaturas de camadas duplas aparecem como quedas abruptas de potencial. Para o público geral, a mensagem prática é: plasma não é só luz bonita, é um meio técnico com leis claras, que permite prever onde haverá emissão, aquecimento e aceleração. Isso empodera uma leitura experimental do céu. Se há filamento rádio, há corrente. Se há brilho variável, procure instabilidades. Se há feixe colimado, há geometria de campo sustentando a condução. Pensar assim não substitui observação. Orientar a medição por hipóteses elétricas é precisamente o método. Em suma, um universo predominantemente plasmático pede um roteiro investigativo centrado em circuitos, não em entes inobserváveis. Pede bancada, diagnóstico e comparação sistemática entre escalas. Concluímos com a imagem operacional, o universo como um circuito multiescala, onde diferenças de potencial em regiões distantes ligam-se por filamentos condutores, formando redes que realimentam energia e informação. Quase neutralidade não significa ausência de campo, significa organização, blindagem e surgimento de estruturas, camadas duplas, folhas de corrente, bainhas, que controlam como a energia flui. O papel do pesquisador técnico aqui é costurar evidências, demonstrar em laboratório o que as sondas detectam no espaço, traduzir brilho em queda de potencial, transformar mapas de rádio em diagramas de circuito, em linguagem acessível. Onde há caminho para a corrente, há fenômeno. Onde a geometria do campo favorece confinamento, há estrutura. Onde o meio é condutor, a eletricidade encontra formas de se manifestar. Essa leitura não precisa de adornos, precisa de medições, replicação e clareza conceitual. Se 99% da matéria visível está em estado plasmático, então 99% do nosso esforço interpretativo deve reconhecer suas leis. É esse realinhamento que propomos: recolocar o plasma no centro do palco, usar sua gramática para reler auroras, jatos, remanescentes e ventos, e, sobretudo, convidar o público a observar com olhos de bancada, curiosos, críticos e abertos ao que os instrumentos, não os slogans, têm a dizer.